Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Pessoal, tá acontecendo agora e é urgente. Parlamentares brasileiros que estão lá no Congresso americano, sim, tinha uma audiência que já estava marcada há algum tempo, em que brasileiros estariam levando, então, provas e detalhes sobre o que é considerado, então, censura e o que estava sendo feito em relação à liberdade de expressão da direita, principalmente aqui no Brasil, e está sendo relatado agora no Congresso americano, e eu vou trazer para vocês aqui vídeos importantíssimos. E com isso, tem agora então essa matéria onde informa que a Câmara dos Estados Unidos vai acionar a Organização dos Estados Americanos sobre as decisões de Moraes, isso mesmo, aonde eles estão alegando então que teve muitas violações dos direitos humanos. Olha só aonde chegou tudo isso. E agora a gente vai ver então que foram depoimentos que tiveram agora, há instantes, no Congresso americano, com deputados importantíssimos americanos que estão lá e que agora também estão à frente de toda essa situação. Bom, Elon Musk, te parabenizo por fazer isso. Isso é exatamente o que você precisa fazer, não só no Brasil, mas ele precisa ter esse modelo do Brasil como um exemplo de alguém que tem... Não aplaudam, por favor. Ele precisa criar um exemplo não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos e para o resto do hemisfério, de que você não mexe com a liberdade de expressão. Por todo mundo, não importa o que você diga, você tem o direito de dizer, contanto que não incite a violência. Ponto final. Então, existem dois fatos aqui que eu acho que podem ajudar a esclarecer quem o senhor de Moraes é, e isso são fatos. Primeiro fato, ele deu a ordem para derrubar um post que dizia que Lula da Silva apoiava Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Bem, é verdade. Então, por que os brasileiros não podem saber disso? Então, o senhor de Moraes pegou a foto dele, ordenou que fosse derrubado. Número 2, ele deu 1 hora à companhia, ao Twitter, para derrubar posts de políticos conservadores, ou eles receberiam multas de $30 mil. 1 hora. E se você ler o e-mail 30 minutos depois? Então você só tinha 30 minutos para derrubar, ou receber uma multa de $30 mil. E esses dois políticos estão aqui, Carla Zambelli e Marcel Van Hatten. Isso é verdade? Sim. Ele está longe do microfone, peraí. Nós, no Rumble, também recebemos esses pedidos, múltiplos deles, foram 9 no total, e nossa decisão foi imediatamente sair do Brasil quando recebemos esses pedidos e não fazer mais negócios no Brasil com base em proteger direitos humanos e liberdade de expressão. Esses pedidos, isso é exatamente o que querem que vocês façam, saiam, que é o que o Sr. Musk não está fazendo, saindo. Eu diria que, na verdade, o melhor movimento é que todos nós protestarmos e desligarmos as plataformas e não estarmos de acordo com as ordens. O Rumble não cumpriu as ordens de Moraes, e nesse ponto agora, as outras plataformas ainda estão em compliance, cumprindo as ordens, as contas estão banidas nessas plataformas. No Rumble nós não banimos essas contas, nós saímos do país sob o princípio da liberdade de expressão e de proteger o direito humano à liberdade de expressão. Então, eu acredito que o melhor curso de ação é, em protesto, todos nós sairmos do Brasil e deixar o país inteiro saber que isso é inaceitável, para que todo mundo naquele país possa então protestar contra seu governo, para estar contra esse tipo de comportamento. O brasileiro médio tem algum tipo de recurso para reagir a isso? Eu diria que eles não têm, porque eles estão trabalhando, estão ocupados e estão tentando sobreviver. Então minha próxima pergunta é, o que nós podemos fazer daqui dessa plataforma para vocês? O que podemos fazer daqui para proteger o brasileiro médio, para poder estar no Twitter, em qualquer rede social, para que possam ler o que quiserem ali, que é o seu direito? O que nós podemos fazer como membros do Congresso? Qualquer um de vocês.
Bom, Paulo, no fim do meu comentário, eu sugeri que vocês podem fazer ainda mais do que estão fazendo aqui no Comitê Judiciário, que é trazer à luz as questões do Brasil. Eu posso dizer aqui o que as pessoas não podem fazer no Brasil. E é por isso que estão me alvejando de forma tão forte. Vocês são todos bem-vindos. Estou falando sério, para vir no Brasil. O próprio fato de que você vai no Brasil e você vai falar na nossa Câmara, e eu falo por parte dos congressistas, se vocês vierem, a gente faz audiências com vocês. Isso vai trazer tanta luz. Trazer a luz é importante. Eu citei o verso João 8,32, saberás a verdade e a verdade vos libertará. A segunda coisa que podem fazer é que vocês têm poder de supervisão ao Poder Executivo. E o governo Biden tem permitido censura. Eles habilitaram Moraes, e eles têm habilitado Moraes desde o começo. Não só isso, mas as agências do Deep State, FBI, técnicos, pergunta agora, mas o governo Biden pegou o telefone e chegou a falar com os ministros e chegou a conversar sobre o que estava acontecendo. Paulo, eu acho que eles apoiam o que está acontecendo. Eles apoiaram? Eles apoiaram. Eles mandaram o diretor da CIA, eles mandaram o Jake Sullivan, eles mandaram os chefes do Pentágono para o Brasil para ameaçar oficiais públicos brasileiros, líderes militares, para que não desafiassem Moraes. Isso é o que o Fábio se refere quando ele diz, um golpe não aconteceu. Ninguém está falando de golpe, isso é uma mentira absoluta. Não tinha esse de golpe. Maria Salazar, o governo Biden está interferindo. Paulo, eles estão interferindo. Tem um artigo do Financial Times onde falam uma campanha discreta para, aspas, defender a eleição brasileira. Defender a eleição brasileira significava que não podíamos falar sobre as sérias preocupações que tínhamos quanto ao nosso sistema eleitoral. Quer dizer, 82% dos brasileiros, dos eleitores do presidente Bolsonaro, não acreditam no sistema. Eles tinham que ficar quietos? Vou perguntar para ele. 82% dos eleitores do Bolsonaro, 37% do país tinha que ficar quieto porque eles têm preocupações sobre um serviço público, porque a Suprema Corte decidiu que a gente não pode criticar um sistema eleitoral. Os Estados Unidos não têm que se meter em eleições em outros países. Ela está falando. Paulo disse, eles fizeram no Brasil, eles fizeram. Maria Salazar, eu tenho certeza que o presidente Smith vai fazer algo a respeito. Pessoal, agora nós vamos ao seio da Rumble, que era uma plataforma, uma rede social que ela veio muito forte, começou a competir com outras plataformas, como o próprio YouTube, por exemplo. Só que ela saiu do Brasil devido aos pedidos do judiciário brasileiro e que na visão, como agora aponta o próprio CEO da Rumble, dizendo que brasileiros não estavam indo contra os termos e condições da plataforma, então eles entenderam que o melhor que eles tinham a fazer era tirar a plataforma do Brasil. Olha só o depoimento forte do CEO da Rumble. Se tu não compartilhou esse vídeo, compartilha muito nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Importante demais, gente. Esse vídeo tem que chegar em mais pessoas para elas saberem tudo isso que está acontecendo. A velha imprensa não vai divulgar. Só, gente, é por isso que querem nos tirar das redes sociais, vocês sabem muito bem disso. Então, bora agora a gente ver o que falou o CEO do Rumble, agora há pouco, no Congresso americano. Freedom of speech and freedom of expression are the cornerstones of a democratic society. I know that's not a foreign idea to the members on this subcommittee who have witnessed these rights used to protest tyrannical governments around the world and inequalities here in the United States. Freedom of expression is so important that not only is it the First Amendment to the United States Constitution, but it is also Article 19 in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Without these freedoms, we may have never learned the stories of Frederick Douglass during the abolition movement in the 1830s, or witnessed the civil rights movement of the 1960s, the women's rights movements of the 1970s, or the Arab Spring in the early 2010s. It is extremely troubling to me that in 2024, I have to come before the US Congress to testify that these fundamental rights are being threatened. For years, we saw platforms shadow ban ideas they did not agree with. It was subtle suppression of ideas and opinions that did not fit the norm as dictated by algorithms. Today, the censorship we see is much more overt. Governments are acting in ways we only imagine happening 50 to 60 years ago, openly asking platforms to censor and take down disfavored content. They are back in the business of thinking they know what's best, dictating and controlling conversations and stripping the human right to speak and share freely. These are not theoretical fears. These things are happening, and I know this personally as the CEO of a platform that receives demands from governments around the world. One of the first instances of government censorship we experienced did not come as a surprise, as it came from communist China. Communist governments often crack down on a variety of freedoms, including freedom of expression.
However, we were surprised in 2022 when we received a request from the French government to block certain news sources. People can certainly question the trustworthiness of news sources, but it should not be any government's job to selectively eliminate access to information. Rather than comply with the French government's request, we simply disabled the access to the platform in France and challenged the legality of this demand. To be clear, Rumble has a strong set of content guidelines under our terms and conditions, but the content the French government was asking us to censor did not violate any of our terms. Instead, it was regarding Russian news outlets. Earlier this year, we received requests from the Brazilian government to remove certain creators from our platform. Again, the content did not violate our terms and conditions, but instead shared opinions that were unpopular in Brazil at the time. Rumble made a very tough decision not to comply with the government's request. As with France, we chose to disable access for our users in Brazil while we challenged the legality of the Supreme Court's demands. It does not stop there. Just last month, we received requests from New Zealand and Australia to censor politically unpopular content. Countries in every hemisphere, all of them members of the United Nations, are no longer upholding the human right to freedom of expression. This is getting out of control, and it should alarm everyone in this room. As this committee knows, the United States is involved in so many initiatives to protect democracy around the world. But when it comes to defending the freedom of speech and protecting American businesses who attempt to uphold this right in Brazil, the United States has been silent. It cannot remain so. It does not matter which platform hosts the content. Today it is Rumble. Yesterday it was X. But tomorrow it could be the New York Times. The platform shouldn't matter. The universal right to freedom of speech and expression, the core of Western democracy, is at stake. America needs to step up and take a leading role. Rumble will never back down from our mission. We are the tip of the spear in this fight, and we relish that. We urge everyone, especially the US State Department, to join us. I'll close with one final thought. Every totalitarian regime that has crushed the rights of individuals has sought to control what people can say and hear. It's never the good guys doing the censoring. If the United States won't stand up for freedom of speech, who will? Pessoal, eu quero saber de vocês agora, tem muito conteúdo de tudo que tá acontecendo lá. Olha o que o CEO do Rumble falou, que o primeiro pedido que a plataforma recebeu, né, de restrições tinha sido da China comunista. Até aí tudo bem pra ele. Só que depois ele recebeu da França, ó, França, Macron, Lully, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Depois recebeu da Austrália. Então, tudo, né, são países aí que a gente sabe que tem mais ou menos uma mesma ideologia e que estão de alguma forma tentando fazer com que as pessoas percam seus direitos de fala. Olha só que importante tudo isso que o CEO do Rumble falou ali. Querem que eu traga? Tem fala do Paulo Figueiredo também, tem do Smith também, que dá uma fala também muito importante. Bom, a gente tem muitas falas que aconteceram lá. Comenta muito, compartilha esse vídeo, é super importante. Se vocês quiserem ficar sabendo do que está acontecendo lá, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que logo mais já tem vídeo novo aqui no Debate em Foco.